Nosso trabalho é sobre o livro As Vantagens de Ser Invisível. O autor foi Stephen Chbosky, nasceu em 25 de janeiro de 1970, em Pittsburgh. É um escritor, roteirista e diretor do cinema norte-americano e ficou conhecido justamente por conta desse livro, que foi publicado em 1999. O livro é um romance epistolar, publicado pela primeira vez nos Estados Unidos, em 1º de fevereiro de 1999, pela editora MTV Books. Depois ele foi publicado também em 16 países e traduzido para 13 idiomas, e também encontra-se disponível em formatos digitais e áudio. O livro é narrado por um adolescente que se autodenomina Charlie. As cenas são contadas através de cartas que ele mesmo escreve para uma pessoa anônima. Esse romance aborda temas como a introversão, a sexualidade, o uso de drogas e outros assuntos comuns na adolescência. Além disso, conforme a história vai avançando, também são mencionadas diversas obras da literatura, do cinema e da cultura pop em geral, e neles são discutidos também os seus significados. O autor levou cerca de 5 anos para escrever esse romance, e apesar de ser seu primeiro trabalho, o livro obteve significativo sucesso comercial. Entretanto, por seu conteúdo polêmico, foi banido em algumas escolas públicas dos Estados Unidos, mas mesmo assim foi acolhido por adolescentes de todo o país e se mantém popular até hoje. As Vantagens de Ser Invisível é um livro que nos apresenta Charlie, que é um adolescente de 15 anos que possui problemas para se relacionar com outras pessoas porque ele é muito tímido. Ele encontra na escrita um lugar para não se sentir sozinho, decidindo contar por meio de cartas um pouco de sua vida. Ao longo da história, percebe-se que Charlie não é um garoto comum. Ele possui suas peculiaridades que vão se explicando ao caminhar da história. Um pouco interessante se frisar, talvez seja ver o crescimento do personagem no decorrer do tempo. No início do livro, Charlie é uma pessoa muito fechada, porém tudo muda quando ele conhece o Patrick e a Sam. Esses dois personagens acabam sendo o caminho de Charlie para a vida adolescente. Nós acompanhamos então ele se apaixonando pela primeira vez, lidando com seu primeiro relacionamento e lutando contra conflitos internos para conseguir finalmente fazer parte de algo. Apesar de parecer um livro inocente, o autor aborda assuntos polêmicos como violência doméstica, homossexualidade, drogas, suicídio, entre outros. Como vamos ver agora. Logo nas primeiras páginas, a gente observa um caso de legítima defesa. Conforme relatado por Charlie, estava esperando por mim depois da aula de educação física e disse coisas muito infantis, tipo que ele ia me dar um caldo, que é quando alguém enfia sua cabeça na privada e dá descarga para fazer seu cabelo redemoinhar. Ele pareceu muito infeliz também, e eu disse isso a ele. Depois ele enlouqueceu e começou a bater em mim, então eu fiz as coisas que meu irmão me ensinou. Meu irmão é um lutador muito bom. Bata nos joelhos, na garganta e nos olhos, e foi o que fiz. Acabei machucando o Cian de verdade, e depois ele começou a chorar. Aqui nós conseguimos enquadrar no artigo 23, inciso 2º do Código Penal, não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa. Mais adiante, o protagonista presencia o namorado da irmã a agredindo. Fato este que encontra amparo na nossa legislação penal, mais precisamente na Lei Maria da Penha, que é a Lei nº 11.340 de 2006, em seu artigo 5º, inciso 3º. A parte do livro que conta essa história diz: Bill sorriu e continuou a me fazer perguntas. Lentamente ele passou para os problemas em casa. E eu falei com ele do cara que gravava fitas que bateu na minha irmã. Porque minha irmã só me disse para não contar à mamãe ou ao papai sobre isso, então eu imaginei que podia contar ao Bill. Nesse caso, o artigo 5º diz: para os efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Inciso 3º, no caso que é onde se enquadra, em qualquer relação íntima de afeto no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. No livro, Charlie relata ainda que possivelmente presenciou um abuso sexual quando mais novo em uma festa realizada por seu irmão. Em suas palavras:
Acho que eles estavam muito bêbados. Ele conseguiu tirar as calças dela, mas ela começou a chorar muito. Então ele tirou as próprias calças, arriou as calças e a cueca até os joelhos. Não, Dave, por favor, não. Mas o cara falava mansinho com ela sobre como ela era bonita e coisas assim. Aqui temos 2 crimes, o de estupro, artigo 213 do Código Penal, e o crime de satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente, que é o artigo 218-A. Pois neste caso, essa cena ocorreu diante da presença do Charlie, pois foi dentro do quarto dele. Artigo 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, pena reclusão de 6 a 10 anos. Artigo 218-A. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer a lascívia própria ou de outrem. Pena, reclusão de 2 a 4 anos. Ainda que no livro não diga a exatidão da idade do Charlie, na época do fato, pode-se presumir que ele tinha de 10 a 14 anos. Nas páginas 36 a 39, Charlie vai a uma festa com os amigos, em que vários adolescentes consomem bebidas alcoólicas e fazem uso de drogas. Neste caso, a lei que melhor se aplica seria o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 243. Vender, fornecer, servir ou misturar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa se o fato não constitui crime mais grave. O idealizador da referida festa é um traficante conhecido dos amigos de Charlie. Então, também podemos relacionar o artigo 33 da Lei nº 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, onde diz importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de R$500 a R$1.500 de multa. Charlie, em uma de suas cartas, escreve também sobre o relacionamento de Patrick com Brad, que é um quarterback do time de futebol americano que é gay, mas ainda não se assumiu. Um dia, o pai de Brad vê seu filho tendo relações sexuais no porão com Patrick. Ele dá uma surra no Brad e o garoto chega com hematomas na escola, fingindo não saber mais quem é o Patrick. Quando um dos amigos de Brad agride Patrick, Brad não o ajuda e ainda o chama de viado, causando uma luta no meio do refeitório. Os amigos de Brad se reúnem contra o Patrick e começam a espancá-lo. Charlie vem em socorro de Patrick sozinho e acaba vencendo as pessoas que machucavam seu amigo, ajudando Patrick a se reerguer, e ele avisa a Brad que se machucassem Patrick de novo, ele iria cegá-los. Aqui, novamente, podemos relacionar a conduta de legítima defesa, porém, em terceiro, né? A legítima defesa, excludente de antijuridicidade, prevista no artigo 25 do Código Penal, pode ser exercida pelo próprio titular do bem injustamente agredido ou por terceiro. Quando por terceiro, os autores costumam denominá-lo de auxílio necessário. Infelizmente, a legislação penal ainda não pune de modo diferenciado um indivíduo que agride ou ofende outrem em razão de sua orientação sexual. Já no fim do livro, questões que explicam o porquê de Charlie ser um adolescente tão introvertido aparecem, como, por exemplo, o abuso que ele sofreu quando era criança. Conforme ele descreve, no hospital, ele vê a psiquiatra e começa a lhe perguntar sobre sua tia Ellen, que aparentemente não estava totalmente sã. Charlie se abre para a médica e ela revela aos pais do garoto que tia Ellen o havia molestado sexualmente quando ele ainda era criança.
e que esta é provavelmente a razão por que Charlie não está mentalmente bem. Ele permanece no hospital por um tempo, com visitas ocasionais de seus irmãos e amigos, e eventualmente vai para casa planejando continuar vendo a psiquiatra. Aqui podemos correlacionar o artigo 217-A, estupro de vulnerável, que é ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos, pena, reclusão de 8 a 15 anos. Esses são os crimes identificados no livro As Vantagens de Ser Invisível.